Político nenhum vai te salvar. Nenhum político que você tenha afeição, que você tenha um pouco de apreço pelo que ele defende, alguma coisa do tipo, não vai te salvar. Nenhum partido político, tanto da direita, esquerda, centro, seja qual for a direção, não vai te salvar. Não vai te salvar mesmo. Rapaziada, eu tô vindo aqui um pouco de uma gripe, tá? Então se eu tossir aqui porque eu tô me recuperando. E nenhum político, nada disso vai te salvar, beleza? Eu tenho vindo de algumas postagens, vendo algumas postagens, algumas coisas. E aí uma polarização muito grande que está acontecendo hoje no meu país, né? Hoje no Brasil. E aí, meio sendo que, tipo assim, se você não é a favor de algo de um lado, você automaticamente é do outro, ou algo do tipo. É uma polarização gigante que está acontecendo, que aí faz as pessoas não raciocinarem mais sobre as coisas que estão acontecendo, beleza? Apesar de ter uma opinião já formada, uma opinião sobre o que pode acontecer de acordo com visão de uma direção que nossa nação pode estar, mas eu sei que no final é jogo de interesse, rapaziada. É jogo de manipulação de massa. São um jogo de narrativas. Vai ser poucos vídeos que eu vou fazer de política aqui. Mas isso vai servir pra mim no futuro, entendeu? Pra eu ver como é que tava minha mente e tudo mais. Sobre desenvolvimento e tudo. Sobre o diário digital. E aí, cara, hoje foi um dia bem atípico. Aconteceu algumas coisas. E essas coisas são indiretamente ligadas a coisas políticas, digamos assim. E aí eu poderia fazer o quê? Ficar culpando X, Y, Z pela situação que está, ou me adaptar e se sobrepor sobre a situação que está acontecendo. Porque se a gente parar para pensar na natureza, quando você é colocado em um ambiente, um indivíduo, digamos, uma espécie, não sobrevive o mais forte, mas sim aquele que consegue se adaptar à situação, à temperatura, às adversidades, à vegetação que vai acontecer naquele local, naquele ambiente. Entende? Então hoje, rapaziada, eu tenho uma nítida opinião, uma nítida sensação de que ninguém deles vai te salvar, rapaziada. São interesses próprios, como qualquer outro tipo de interesse humano. Uma troca humana entre uma mulher e um homem, ou enfim, entre indivíduos. Qualquer coisa é uma troca. Tipo assim, é uma troca simultânea de coisas e interesses entre pessoas, entre indivíduos, digamos assim. Sempre há alguma coisa que a pessoa dá para o outro e a outra recebe, e vice-versa. A junção e a correlação de relacionamento é isso. E o que está acontecendo muito hoje é que, tipo assim, cara, se tal se tal partido tiver ali, apesar de ser uma coisa muito muito nítida do que pode acontecer, eu devo seguir o meu caminho, independente de quem esteja no poder político. Claro que isso vai influenciar demais, mas que, tipo, não pode ser ao ponto de, tipo assim, deixar a mente conturbada, entende? Parar de olhar para os seus planos do presente para fixar somente nisso. Tem que ter cuidado, muito cuidado. E em alguns momentos talvez eu tenha errado também nisso, e estar pensando um pouco demais nisso, na situação em que nós podemos tornar esse país, onde estamos se tornando esse país, principalmente questão de segurança, principalmente questão de assalto, de roubo, essas coisas, cara, tá um negócio absurdo. E eu acho que não é somente na minha cidade, seja no Brasil inteiro,
essa questão de haver um sistema que já cresceu tanto, já está tão emaranhado, tão complexo, que você não tem mais para onde recorrer. Não tem para onde correr. E isso abre coisas para você pensar em na saída do país, algo do tipo. Mas aí nós temos outros países que vão ter outros problemas e vice-versa e tudo mais. Como em qualquer coisa que você possa fazer ou possa escolher, vai ver as vantagens e as desvantagens. Mas aí, aqui, o que eu posso trazer de valor é que nenhum partido, escolha, político, ideologia vai te dar resultado. Somente você mesmo que vai ter o resultado para trazer para si mesmo. Independente das coisas que aconteçam, você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Entende? Eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Independente das circunstâncias e adversidades que estão acontecendo. Isso é adaptação, né? Do exemplo que eu dei aí da natureza, sobre o mais forte é o que se adapta. E eu já estou vendo lá na frente essa mentalidade evoluir a ponto de, por exemplo, eu tenho algumas opiniões formadas sobre religião, sobre política e tudo mais, mas você chega até o ponto de se tornar um pouco mais maleável, digamos assim, uma escorregadio, digamos assim, se adaptar a cada situação que aconteça, para que, tipo, você seja irreconhecível da sua ideologia política, da sua ideologia religiosa, ou algo tipo, a ponto de somente as pessoas mais próximas de você, as mais próximas, saberem realmente o que você é, a ponto de outras pessoas terem a dúvida: esse cara aqui, ele é isso, ou é aquilo, ou é outra coisa? Porque eu não consigo entender. Na hora isso acontece e aí ele vai para esse lado, aí ele demonstra isso, demonstra aquilo, e depois volta e tudo mais. E é um jogo de interesses. Se tornar maleável para ninguém te decifrar. E aí eu acho que esse é um dos melhores caminhos para se tornar no mundo que está cada vez mais polarizado. Claro que existem as opiniões individuais, mas que isso não vai afetar tanto o indivíduo a ponto de, por exemplo, tomar decisões baseadas somente na emoção, somente na raiva, entende? Mas tomar decisões inteligentes pensando não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Resumidaço. Política nenhuma vai te salvar, político nenhum vai te salvar. A decisão que você pode tomar agora, que hoje pode parecer boa a curto prazo, mas a médio e longo prazo talvez não seja. Entende? O ponto que eu tô querendo chegar nesse vídeo. E eu acho que eu devo falar pouco de política aqui, apesar de ser uma coisa que eu gosto de estudar, eu gosto de ler sobre, gosto de comentar e observar. Mas é isso, o vídeo de hoje, tava um tempo aí sem postar vídeo, e as situações que aconteceram e tudo mais, nessas últimas semanas foram muitas notícias bem impactantes, e aí tanto fora, externo, quanto notícias internas. Isso me trouxe mais forças ainda para trazer mais vídeos aqui, conteúdos, então vai ser mais. Se você gostou, dá o like aí, se inscreve, a mensagem foi entregue, se inscreva na minha newsletter que vai estar aqui na descrição. É isso.